Deus tem proposto ao nosso coração uma palavra nessa noite. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 4. Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 4. Nós vamos ler os versículos 18 até o 21. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 18 ao 21, que diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém? A proposta dessa mensagem nessa noite é trazer à lembrança as promessas de Deus na nossa vida, que não podem ser frustradas. Paulo está escrevendo aos irmãos de Roma, falando dessa expectativa, dessa esperança, porque como seres humanos que somos, temos pressa de ver as maravilhas de Deus, as promessas de Deus, e às vezes temos a impressão que não se cumprirão pelo tempo. Paulo está dizendo que Abraão estava envelhecido, o seu físico estava se amortecendo, parece que não se cumpririam as promessas, tanto nele próprio quanto em sua esposa Sara. Mas Deus é fiel. Eu quero que você participe dessa reunião dinamicamente. Diga para esse abençoado aí do seu lado: Deus é fiel, e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. É sobre isso que nós queremos falar, lembrando, irmãos, que o que Deus está dizendo, ou o que Paulo está dizendo, fazendo alusão ao poder de Deus, tem a ver com o poder que Deus tem de fazer promessas, mas fundamentalmente não apenas fazer promessas, e sim cumpri-las. E é importante que a gente imagine as promessas de Deus na nossa vida. As promessas de Deus, parece que elas estão divididas em duas categorias distintas. Quem sabe um estudo bíblico mais aprofundado nos mostraria isso. As promessas de Deus, elas podem estar condicionadas ou subordinadas a uma condição. Por exemplo, Deus dizendo a Abraão mesmo: anda na minha presença e ser perfeito, e então serás pai de uma grande nação. Isso é uma promessa subordinada a uma condição, ou uma promessa condicionada. Um outro texto bíblico que nos leva a pensar desse jeito é quando a palavra do Senhor disse assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Uma promessa de coroa de vida subordinada a uma ação nossa. Ou também um outro texto que disse assim: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Promessa de salvação condicionada a uma ação. Mas também nós vamos encontrar um outro tipo de promessa que não se subordina a uma condição, ou uma promessa incondicional, uma promessa não condicionada. Parece assim que em determinados momentos Deus, eu gosto da expressão se invocou, né? O Deus cismou: eu vou fazer uma promessa para
ou fulano de tal, eu vou fazer uma promessa na sua vida. É uma vontade de Deus de prometer para alguém independente, insubordinado a nenhuma condição. Ou seja, Deus achou graça, Deus tomou a decisão de abençoar alguém. E quando Deus toma a decisão de abençoar alguém, é importante eu analisar isso. A impressão que se tem é que Deus vai abençoar, até mesmo se eu às vezes não estou querendo. Parece que Deus vai me pegar, foi o que aconteceu com o profeta Ezequiel, me levar para me mostrar a bênção que Ele quer me dar e me abençoará. Promessas de Deus. Quando eu olho para a vida de Davi, nós costumamos chamá-lo de rei Davi. Antes de rei Davi, lá na casa de Samuel, o profeta, Deus disse para ele: eu estou procurando um homem que seja segundo o meu coração. Então levanta, eu já achei esse homem, vai lá na casa de Jessé e vai ungir esse homem que é segundo o meu coração. Deus havia escolhido um homem para fazer promessas na vida dele, independente da vontade daquele homem, ou insubordinado a qualquer condicionamento. Samuel vai à casa de Jessé e quando chega lá, se depara com vários filhos, se posso usar o argumento, um mais bonito do que o outro, um mais alto do que o outro, um mais qualificado do que o outro, e no entanto Deus vai dizer: não é eles. Quando Deus disse a Samuel: não é nenhum desses, eu parece que posso sim criar aqui na minha mente um diálogo entre Jessé, o pai dos meninos, e o profeta Samuel. Não tem mais nenhum filho? Acabaram-se os mancebos? Samuel perguntando ao pai dos garotos, a Jessé. E Jessé respondendo: não é necessariamente que não tem mais, mas eu acho. Às vezes nós nos bitolamos pelos nossos achismos. Eu acho que aquele que ainda está faltando não atende aí a expectativa sua, profeta. Nós julgamos pelas aparências, e o próprio Jessé, o próprio pai do garoto, estaria julgando pela aparência. Samuel já tinha feito o seu pré-julgamento, mas Deus disse a Samuel: eu não julgo pela aparência, manda vir essa pessoa. Eu parece que posso ver a argumentação de Jessé. Não sei se é conveniente vir esse moço, ele é de pequena estatura, ele é novinho. E Deus então vai argumentando na vida de Samuel e dizendo: não é uma promessa para hoje, é uma promessa que vai se cumprir lá na frente. Manda vir o moço. Mas ele é pequeno, eu não estou preocupado com o tamanho dele. Mas ele tem cheiro de ovelhas, está tudo bem para mim, não estou preocupado com o cheiro dele. Eu não estou preocupado com o modelo de fala dele, com as qualidades culturais dele. Deus não estava preocupado com isso. Deus queria fazer promessas na vida de Davi. E quando Davi chega, que foi mandado trazer, Deus já confirma a Samuel e disse: esse é o homem segundo o meu coração. Eu escolhi ele para fazer promessa na vida dele, e lá na frente ele vai governar o meu povo. Quando Deus quer fazer uma promessa, querido, Ele fará do jeito dele. Deixa eu dizer para você, sabe por que você veio nessa noite nesse lugar? Sabe por que você está cultuando ao Senhor? Não é porque você é bonzinho, não é porque você é cheirosinho, não é porque você é bonitinho, é porque Ele escolheu você. Olha para esse lindão aí do seu lado e diga: Deus escolheu você assim, do jeito que você é. Não é pela aparência, não é pelas qualidades humanas, é porque Ele decidiu prometer na sua vida. Você tem promessa de Deus? Eu tenho promessa de Deus. Eu tenho promessas de Deus na minha vida, e eu confio que aquele que prometeu as fará cumprir. Mas eu fiz a leitura de
de uma passagem quando Paulo faz referência a um personagem e nós vamos acompanhar esse processo. Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 12, aonde Deus vai falar com Abraão dizendo assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, ou o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Prestou atenção nas promessas que Deus fez a um homem? Que homem era esse? Um homem de uma família de idólatras, morando em um lugar de excesso de idolatria. Alguns historiadores vão dizer que o pai de Abraão, fundamentalmente, Terá, era fabricante de ídolos. A família adorava a um deus conhecido como Mardoqueu, ou Marduk, como você preferir. Eram adoradores e fabricantes da idolatria, da imagem de escultura para aquele Deus. No entanto, Deus decidiu fazer promessas para aquele homem. E havia uma condição para essa bênção. Havia um condicionamento: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Quando o Senhor decidiu abençoar Abraão, prometer na vida dele, Deus também disse: sai daí. Como nós somos muito ligados nas coisas, como nós somos muito ligados na família, como nós somos muito ligados na sociedade, como nós nos preocupamos com a opinião das pessoas. Quantas e quantas vezes nós preferimos agradar pessoas em detrimento de Deus? Deus disse: sai daí, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, para que eu possa abençoar você. E o que é preocupante quando Deus diz isso, é porque Deus diz: e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus não está dizendo: vai para o lugar fulano de tal, vá para Balneário Camboriú, vá para Curitiba, vá para... Não, Deus não está dizendo isso. Comece a andar, entre no processo, sai daí e comece a andar, que eu vou te cercando com a minha mão e vou te pôr no lugar onde eu quero que você esteja, para fazer cumprir na sua vida o que eu estou te prometendo, as promessas que eu estou fazendo em você. Ainda tem promessa de Deus na sua vida, amado? Tem, na minha vida tem promessas, mas Deus requer uma ação minha. Eu preciso sair do meio daqueles que estão me cercando e me fazendo adorar o que não deve ser adorado, e me fazer servir o que não deve ser servido. E Deus está dizendo: sai e começa a andar. E Abraão sai, obedece a voz de Deus e começa a caminhar. E quando nós chegarmos no capítulo 15 do texto em apreço, você vai encontrar, abra sua Bíblia comigo por gentileza, Gênesis 15. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Agora olha aqui para mim. Abraão, habitante de tendas, dentro da sua tenda. Eu quero que você crie um cenário comigo, desde o capítulo 12, desde a promessa, desde que Abraão obedece à voz de Deus e sai caminhando, até chegar no capítulo 15, tudo que Deus veio fazendo, todas as bênçãos que Deus veio fazendo cumprir, as promessas que foram se cumprindo na vida dele. E agora no capítulo 15, ele começa, se você permite, a contabilizar. Deus já fez tal e tal coisa na minha vida. Prosperei, caminhei bem, estou saudável,
e só ainda está me faltando um filho, mas a Sara envelheceu, eu estou velho, não tem como gerar um filho. Então eu vou fazer aqui a minha partilha da herança. Vou ter que deixar aí isso para o menino, para o moço que está na minha casa, um escravo antigo da família, um servidor antigo da família. Vou passar os meus bens para ele, a minha herança ficará para ele. Olha aqui para mim, Deus faz promessa na sua vida, e você disse que tem promessa, eu tenho promessa, mas muitas vezes nós limitamos Deus em coisas pequenas. Nós chegamos no capítulo 12, de quando saímos de onde Deus nos mandou sair, até o capítulo 15, que é o lugar que nós achamos que dali para frente não tem mais o que fazer, e já dá para nós estabelecermos que está tudo bem. Fazemos os cálculos, Deus cumpriu tal e tal promessa, então já está tudo bem, e nós nos limitamos a coisas pequenas, e Deus não é Deus de coisas pequenas. Deus é das coisas extraordinárias, das coisas grandes. Quanto da palavra de Deus você conhece? Ah, pastor, eu conheço o suficiente. É pouco. Deus tem muito mais para você. Se está dando para comer, está bom. Isso aqui é pouco, irmãos. Dar para comer é o dia a dia nosso. O que Deus tem para nós é maior do que dar para comer. É para viver abundantemente, porque Jesus disse que Ele nos deu vida, e vida com abundância. Você pode exaltar o nome do Senhor. Abraão está dentro da sua tenda, contabilizando os seus lucros, se conformando com pouco, e Deus fala com ele. Ele está dizendo: não vou ter filho, não vou ter herdeiro meu. E Deus diz para ele: Abraão, sai para fora da tenda. Quando eu leio o texto vai dizer que havia estrelas. Noite de estrelas é noite bonita. Diga em voz alta: noite bonita. É uma noite linda, uma noite estrelada, provavelmente o frescor da noite, provavelmente o descanso de um dia de sol escaldante. Havia uma brisa suave no ar, e Deus diz a Abraão: sai da sua tenda, eu quero te mostrar uma coisa. Abraão sai da sua tenda, no capítulo 15, versículo 5, versículo 4, versículo 5, ele vai sair da sua tenda, e Deus vai dizer para ele: olhe para o céu e comece a contar as estrelas. Olha aqui para mim, veja, crie na sua mente Abraão contando as estrelas. Você já imaginou? Você já tentou contar as estrelas? Já tentou? Você conta assim: 1, 2, 3, me perdi, 1, 2, 3, 4, você conta desse jeito. Aí você decide: não dá certo, vou começar pelo Cruzeiro do Sul, que são 15, né? Cruzeiro do Sul, são 5, né? Cruzeiro do Sul. Vamos contar em grupo então. Cruzeiro do Sul, 5, e as 3 Marias, 8, 9, 10, já me perdi. Só para contar um pouquinho de estrelas, pela multidão que era. Veja bem, ele estava dentro da tenda dele, contabilizando os lucros até ali, as vantagens até ali, a fidelidade das promessas até ali. Deus disse para ele: quantas estrelas? Ele disse: não dá, é muito. Deus disse: então, assim será a tua bênção. É a promessa na sua vida, é a promessa na sua vida nessa noite, é a promessa na minha vida nessa noite. Mas por que Deus manda Abraão sair de dentro da sua tenda? Eu vou chamar a tua atenção. Dentro da tenda ele estava abrigado da noite. Ele se sentia seguro dentro da tenda, assim como nós nos sentimos seguros e confortáveis dentro da nossa posição. Mas se olhar para o teto dentro da tenda, você vê o quê? O teto da tenda. Se você olhar para o lado na sua tenda, você vê o quê? A lona da tenda. Se você olhar em volta da lona da tenda, você vê o que? As estacas da tenda. Deus não estava preocupado com as estacas, com a lona e com o teto. Ele queria que Abraão visse a promessa. Sabe o que Deus está pedindo para nós essa noite?
olha para cima, porque as minhas promessas na sua vida são maiores do que pode caber dentro da sua tenda. As promessas de Deus para essa congregação aqui, para essa igrejinha pequenininha hoje, parece tão confortávelzinha. As promessas de Deus não cabem dentro dessa tenda, não cabem debaixo desse teto. Elas são para imaginar, elas são para glorificar, porque elas estão na dimensão de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Abraão creu. Eu creio. Glória. Aleluia. Eu creio. Abraão creu. E Deus disse para ele: se você crê, oferece um sacrifício para mim. Está tudo no capítulo 15 ainda. Oferece um sacrifício para mim. Abraão então trouxe os animais conforme Deus havia ordenado, partiu no meio. Olha aqui para mim, uma novilha, um novilho, um animal inteiro tem duas partes. Abraão cortou no meio, ele tem duas partes. Os animais que Deus pediu era só para cortar no meio. Consertou o altar, colocou em cima do altar, mas a ordem era: não põe fogo. Faça só o que Deus mandou, para que Ele cumpra na sua vida a promessa dEle. Não atropela nada, não se preocupa com nada, não precipita nada, apenas coloca o teu sacrifício. O sacrifício que Deus está pedindo para você é pouquinho. Você não vai fazer fogueira, você não vai se queimar com fogo. Não se preocupa com... Como nós que nos declaramos pentecostais somos chegados num foguinho, não é? Como nós gostamos de uma fogueirinha. E Deus disse: não, eu vou trazer o fogo. O fogo de Deus vai aceitar o teu sacrifício. Glória a Deus, aleluia. Agora preste atenção, querido. Quando Abraão coloca o sacrifício sobre o altar e o sangue se derrama, o texto vai dizer que o cheiro do sangue vai atrair comedores de carne. Entre esses comedores de carne estão aves de rapina. O texto vai fazer menção, porque o sangue que fala da vida atrai a ave de rapina. E esse termo ave de rapina é usado para identificar um animal veloz, um animal rápido, com garras grandes, que quando sente o cheiro da vida, ele vem rápido para roubar o que resta da vida. Deus tem promessa na sua vida? Mas olha só, as aves de rapina estão de olho no cheiro da sua vida. Pessoas que nunca se incomodaram com você, se você começar a prosperar, as aves de rapina vão te cercar. Pessoas que nunca quiseram saber onde é que você trabalhava, quando souberem que você está em uma boa porta de emprego, as aves de rapina vão começar a cercar a sua vida. Pessoas que nunca ligaram para você quando você era solteiro, quando você se casa, todo mundo fica de olho no seu sacrifício e na sua bênção, porque estão cheirando a sua vida, as aves de rapina. Mas o texto diz que Abraão olhou, arrancou rapidamente um galho e começou a enxotar. Está escrito ali no versículo 11: e as enxotava. Olha aqui para mim, Abraão, com aquela vara estendida e gritando com aquelas aves de rapina: não, o meu sacrifício não, a minha vida não, a minha bênção não. Eu prometi ao Senhor, Ele prometeu para mim, e aqui vocês não vão pousar. Como nós somos deficientes, queridos, para proteger as promessas de Deus na nossa vida. Como nós somos deficientes para proteger aquilo que Deus tem dado para nós. E o Senhor requer de nós tão pouco. Não é nem para fazer o fogo, é só o sacrifício. Mas Abraão se posicionou e enxotava e cuidou do seu sacrifício até que o Senhor enviou o fogo. Agora presta atenção. Deus demora para responder, pastor Cristiano? Deus demora? Deus demora. Deus demora, Imagine? Deus demora.
Sabe por quê? Porque eu sou um ser humano e eu queria que ele respondesse agora. Eu queria que o que ele prometeu ontem, ele respondesse hoje. E aquilo que ele está prometendo agora, ele me respondesse amanhã. Eu queria que fosse desse jeito. E parece que Deus demora tanto para responder. Pessoas aqui nesse ministério têm uma chamada para fazer a obra, para ir para a missão, para ser cantor, e parece que não acontece. E você tem a promessa de Deus, e você já contabilizou, e você já contou as estrelas, e parece que não chega o tempo de Deus. Estava acontecendo isso com Abraão. Sara olhou para Abraão e disse: querido, acho que nós estamos no caminho errado. Acho que nós estamos fazendo alguma coisa errada. Sabe para quem eu estou pregando essa mensagem? Não é para quem não veio hoje, é para nós aqui nessa congregação. Sabe por que Deus me deu essa palavra hoje? É para nós que viemos ao culto hoje. Porque talvez alguém tenha dito assim: meu Deus, parece que a congregação Beth Shalom está demorando tanto para gerar frutos, para produzir filhos. Parece que não está se cumprindo. Parece que eu não consigo atingir os meus objetivos. Eu queria tanto desenvolver o ministério e não estou chegando lá. Sara disse a Abraão: Abraão, acho que nós estamos fazendo errado. Nós estamos no caminho errado. Eu não vou nem perguntar, que eu corro o risco da resposta não me agradar. De alguém estar pensando: acho que eu vou sair daqui para uma outra igreja que cresça mais rápido. Não vou nem perguntar. Sara estava dizendo isso para Abraão: Abraão, nós temos aí a nossa escrava, a nossa serva Agar, e está demorando tanto essa promessa do nenenzinho para nascer. Deita com... Capítulo 16, versículo 2. E disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Finalização do versículo: e ouviu Abraão a voz de Sara. Preste atenção, amados. Não é que o esposo não deva ouvir a voz da sua esposa, mas o ensinamento que o texto me traz: não ouça nenhuma voz que te leve a querer ajudar Deus. Não ouça nenhuma voz que te induza ao caminho errado. Não dê ouvidos a essa voz. Quando eu era mais jovem, estava no início do meu casamento, eu tinha uma empresa de tornear madeiras. E tem um tipo de madeira, não um tipo de madeira, mas um tipo de peça que é feito, que ele precisa ser feito em grande quantidade, e ele é pequenininho, que é o acabamento dos móveis. É um torneadinho bem pequenininho, miudinho, e que ele precisa ser produzido em grande escala pelo consumo dele, mas ele tem que ser bem acabado, bem feito. Como é que fazia para lixar? Eu quero que você preste atenção nessa fala aqui, quase que uma filosofia. Você vai no mato e pega uma árvore grande, corta ela, não é mais árvore, é tora. Corta a tora, não é mais tora, é tábua. Corta a tábua, não é mais tábua, é ripa. Corta a ripa e agora é toquinho de madeira. Prestou atenção no processo? Já está processado, já tem uma promessa na vida, já sofreu o processo em direção à promessa. A promessa é enfeitar um móvel, é adornar um móvel, essa é a promessa. Já está desse tamanhinho. Aí vai para o torno. Aí o torno vem com uma faca e tira um monte daquela madeira que não vai servir, e sobra o torneadinho. Mas o torneadinho é arrepiado, ele precisa ser lixado. O processo, desde o corte da árvore até aqui, um processo é grande, é enorme, até chegar aqui. Quando chega aqui, está torneado, está quase pronto, faltam apenas duas coisas: a lixa e o verniz. Antes do verniz, para atingir a promessa, precisa da lixa, mas por causa da quantidade, ele precisa ser lixado em grupo. Ele é colocado no final do expediente dentro de um tambor,
Joga-se um monte daqueles toquinhos torneadinhos dentro daquele tambor, e ele vai girar umas 4 horas com lixa grossa. Aí o operador da noite vem, tira a lixa grossa e coloca uma lixa mais fina. Vai girar mais umas 4 horas durante a noite, para não atrapalhar o expediente do dia, porque faz barulho, porque está atrapalhando. Aí quando mais 4 horas, troca-se aquela lixa que está jogada no meio e põe uma mais fininha. Então no final do dia, no final da noite, no início da madrugada, vai ter um torneadinho polidinho, bonitinho. Mas quando o operador vai trocar essa lixa, alguns toquinhos caem fora, e por serem miúdos, o torneiro deixa caído ali. Não foi lixado. E quando não é lixado, não serve. Quando não sofre o processo, não pode ser utilizado. Mas quando está nesse tambor e cai fora desse tambor, não vai servir para ser utilizado se não for lixado. Então vai ter que voltar para o tambor. Como nós encontramos uma porção de torneadinhos que já sofreram todo o processo, já foram cortados de lá, já não pertencem mais para lá, já foram secados, já foram processados, agora falta só lixa, mas estão fugindo do tambor, estão pulando fora do tambor. Eu acho que esse tambor não é bom para mim, eu acho que esse caminho não está certo, eu vou mudar de tambor, eu vou para aquele outro tambor. Não adianta, se não for lixado, não importa em qual tambor, não pode ser utilizado. Sara achou que era bom fugir do processo, e o que aconteceu? Arrumou uma dor de cabeça que perdura até hoje. O resultado daquilo lá perdura até hoje. E o texto vai dizer: só porque Abraão deu ouvido à sua esposa. Querido, não é que você não deva ouvir a sua esposa, mas não ouça ninguém que esteja dizendo para você: pula fora do tambor, você está no caminho errado. Não ouça esse tipo de conversa, isso é uma mensagem maligna. Sabe por quê? A promessa de Deus vai se cumprir na minha vida, na sua vida, porque Deus escolheu você para prometer e Ele é fiel para cumprir. Aleluia. No capítulo 17, ainda do livro do Gênesis, você vai encontrar, versículo 1: sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus vem a Abraão, nesse capítulo 17, para fazer promessas, ou para reafirmar as promessas que ainda não se haviam cumprido. O texto vai dizer que Deus está dizendo: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Qual era a idade de Abraão? 99 anos. Olha aqui para mim, por gentileza. 99 anos, não havia nascido nenezinho. Com 99 anos não nasce mais. Mas Deus se apresenta de que maneira? Eu sou o Deus. Diga comigo: eu sou o Deus do impossível. Sabe aquela questão que você está achando que não tem mais jeito? Sabe aquela situação que você está pensando que não tem mais jeito? Deus está falando através da minha boca e dizendo para você: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vim reafirmar a promessa que está na sua vida. Quando o homem pensa que não tem mais jeito, Deus vem e diz: eu sou o Deus impossível. Quando o teu médico diz: não tem mais jeito, Deus vem e diz: eu sou o Deus do impossível. Quando o teu patrão diz para você: não tem mais jeito, Deus vai dizer: eu sou o Deus do impossível. Quando a nação brasileira está numa situação que dá a impressão que não tem mais jeito, Deus está dizendo para nós: eu sou o Deus do impossível. Quando você pensa que o seu casamento está quase no fim, Deus vem e diz para você: eu sou o Deus do impossível. E Paulo disse: Abraão está já velho, a carne amortecida. Sabe o significado da carne amortecida? Sabe o significado? Não funciona mais como o homem, amorteceu. É isso que Paulo estava dizendo. Mas Abraão continuou crendo, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Aleluia.
Esse é o Deus do impossível. No versículo 15, Deus disse assim: e não se chamarás mais, ou não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. E no versículo 15, Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara. Agora preste atenção aqui, por favor. Deus está dizendo para Abraão: não vou mais chamar você de Abraão, não vai ser mais o seu nome Abrão, porque a palavra Abrão, o vocábulo Abrão, significa famoso antigo. Esse é o significado da palavra. Antepassado famoso, esse é o significado da palavra Abrão. E olha aqui para mim, e Deus não está interessado na sua fama passada. Deus tem uma história nova de aqui para lá. Ah, mas 99 anos não tem mais o que fazer. Não se preocupa com o tempo, com a idade, não se preocupa com nada, porque Deus está dizendo que está mudando a história. E Sara, que até então era Sarai, quem é que sabe o significado da palavra Sarai? Contenciosa. Sabe aquela mulher rixenta, ou rixosa, se você preferir? Essa era Sarai. Esse era o significado da palavra, aquela mulher encrenqueira, aquela mulher que está sempre criando uma contenda. E Deus vai dizer para Abraão: não vai mais chamar ela de Sarai, agora ela será chamada princesa. Diga assim para sua esposa aí, é profético. Amém? Porque desde que se deu essa sentença até que a criança viria a nascer, ainda houve um tempo. Era profético, era uma promessa de Deus. E as irmãs ficaram pensando: puxa vida, e não vale para o homem? Claro que vale para o homem. O homem que vive da fama do passado, ele foi um antepassado famoso, não serve para nada. O Senhor tem uma coisa nova a partir de hoje na nossa vida, nesse lugar, porque a mensagem é para nós aqui. Sabe o que foi que Deus estava dizendo para Abraão? Começa a chamar a contenciosa de princesa, porque a palavra princesa, a palavra Sara quer dizer princesa. Começa a chamar a contenciosa de princesa. Começa a dizer para essa mulher briguenta aí: tu é princesa. Você vai ver que a coisa vai mudar. Você vai ver que, sabe, um velhinho de 99 anos e Sara com uma idade muito avançada, a coisa vai funcionar. Você começa a chamar de princesa, vai funcionar tudo, vai dar tudo certinho. Aleluia. Começa a chamar esse teu maridão aí de príncipe para você ver. É, teu príncipe. Fica chamando ele de velho famoso. Tu é um velho famoso. O que significa um velho famoso? Funcionava bem lá atrás, agora não funciona mais. Começa a chamar ele de Abraão agora. Sabe o que significa Abraão? Pai de nações, pai de muitos. Começa a profetizar na vida dele, que você vai ver que vai funcionar, vai dar certo. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Capítulo 17. É isso aí. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, o Senhor lhe disse: eu sou o teu Deus, ou eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Uma condição de vitória. Anda na presença do Senhor e ser perfeito. A palavra dele vai se cumprir, a promessa dele se cumprirá na sua vida. No capítulo 18, você vai ver o Senhor aparecendo a Abraão. O texto diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior, olha aqui para mim. Quando Deus falou com Abraão: sai para fora da tua tenda, como é que estava o dia? Uma noite linda, uma noite bela, uma noite estrelada, quem sabe com um vento suave soprando, porque quando Deus faz promessa na sua vida, é assim que está a sua vida. É para chamar a tua atenção, é para você ficar tranquilo e você crer na promessa. Abraão creu na promessa, porque se Deus faz promessa no meio do sufoco, você vai ter dificuldade para crer na promessa.
Sabe, pessoas que estão doentes lá no hospital, com uma doença muito grave, e você vai lá e diz: Deus mandou trazer uma promessa para você. É difícil a pessoa crer. A situação já está tão complicada que ela não consegue entender. Eu me lembro que eu fui orar por um irmão no hospital, e ele havia sofrido um ataque do coração e estava lá se tratando. Mas quando eu cheguei no hospital com a pastora, cadê o irmão fulano de tal? Ele saiu, tá aí falando de Jesus e tal, aquela história toda, que ele era um homem muito dinâmico, já faz alguns anos isso. Naquela tarde havia morrido uma outra mulher ali no centro, que também era da igreja, sofreu um ataque do coração lá, fulminante, e morreu lá no meio da estrada, lá na Avenida Brasil. E aí um enfermeiro disse: o pastor da tua igreja está lá no teu quarto. Daí o irmão veio lá no quarto, sentou na cama, todo alegre, todo dinâmico, todo disposto, mas tratando do coração. Era grave o assunto dele. E a minha esposa disse para ele uma palavra forte: irmão fulano, estou guardando o nome dele, claro, né? Está aqui na minha mente, eu estou cuidando para não falar. Irmão fulano, o senhor lembra da fulana de tal, irmã assim? Claro, e fez menção das atitudes da irmã. Então, ela estava andando lá na Avenida Brasil hoje à tarde, sofreu um infarto fulminante, morreu na hora. O irmão desmaiou. Porque já está abalado. É difícil de você crer numa promessa, quanto mais ouvir uma história assustadora dessa. Então Deus faz a promessa quando você está bem. Diga: eu estou de posse da minha promessa. Eu estou no nome do Senhor Jesus. Agora Deus vem reiterar a sua promessa, vem reiterar o que havia dito. E no versículo 1 ele disse assim: apareceu o Senhor a Abraão quando ele estava, aonde que Abraão estava? Aonde que Abraão estava? Fora da tenda. Fale em voz alta. Assentado à porta da tenda. Prestou atenção, não estava dentro da tenda. Ele estava esperando Deus cumprir a promessa. Deus prometeu aonde? Dentro ou fora? Fora. Então ele estava esperando a promessa ali fora. Só que ali fora, irmãos, o texto está dizendo que o dia estava muito quente, muito aquecido. O sol deveria estar pegando na cabeça, ele estava na porta da tenda. Deus prometeu, ele vai cumprir. Está muito quente, está muito grave. Eu parece que posso ver Abraão proferindo as mesmas palavras que o salmista Davi proferiu no Salmo 91. Salmo 91, o salmista Davi disse assim, versículos 5 e 6: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. O sol está rachando na cabeça, mas eu tenho promessa de Deus na minha vida, e Ele prometeu e Ele vai cumprir. Ainda que o sol esteja muito forte, ainda que o sol esteja queimando muito, mas quem prometeu é fiel para cumprir. Você pode exaltar o nome do Senhor Jesus. Aleluias. O Senhor apareceu. Versículo 2: levantou ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se. Quando a tua promessa chegar, fique feliz. Quando o Senhor começar a cumprir na sua vida, ainda não estava se cumprindo, ele apenas viu: olha, chegou o povo de Deus aí, então eu já vou começar a glorificar a Deus, eu já vou me prostrar, porque o sol está ardendo, mas a promessa está começando a querer se cumprir. Eita glória, mas 99 anos, mas quem prometeu é fiel e não está preocupado com números, com datas, com tempo, não está preocupado com nada, porque ele vai cumprir. A palavra dele é fiel, o nome dele é exaltado. Quero que você preste atenção nesse restinho do assunto aqui. É aqui, né? Os homens chegam, Do ladinho, né? eram homens de Deus, anjos, e dizem a Abraão: Abraão, parece cômico, né? Por isso que Paulo fez menção no artigo do texto ali. Abraão, daqui a 1 ano, a Sara vai ganhar nenenzinho. Eu imagino o tremor nas pernas do Abraão.
Porque não era obra do Espírito Santo. É aqui, né? Era negócio de pai e mãe mesmo. Abraão dá aquela olhada assim, discreto. Paulo disse que estava tudo amortecido, mas ele está diante dos anjos. Deus havia feito uma promessa. Sara estava dentro da tenda. Quem está dentro da tenda não tem a mesma visão. Quem está dentro da tenda não sabe de muita coisa. Sara já havia cometido erros atrás. Abraão havia escutado, sabe? Deitar com a escrava. O que a palavra escrava significa? Aquela que é obrigada a fazer o que não queria fazer, porque ela não trabalha por salário, ela é escrava. Quem trabalha por salário é funcionário, é empregado. Ela era uma escrava. Quando você se deita com o escravo, você se amarra junto, você arruma dor de cabeça juntos. Sara agora ouve os homens dizer: Abraão, daqui a o tempo da vida, aproximadamente 1 ano, porque 9 meses é a gestação, mas tinha o tempo de trabalhar as coisas, tal, né? Daqui a mais ou menos 1 ano Sara vai dar à luz. Sara ouviu lá dentro da sua tenda e não tinha a mesma visão de Abraão, e ela riu. O texto disse que Sara riu. Aí o anjo do Senhor perguntou: do que você riu? Não riu? Não riu? Existe por acaso alguma coisa impossível para o Deus dos impossíveis? Eu não sei qual é a tua aflição, eu não sei qual é a promessa que ainda não se cumpriu na sua vida, eu não sei quanto tempo está demorando. Eu sou um ser humano juntamente com você, também tenho promessas que ainda estão para se cumprir, mas eu vou continuar nesse tambor aqui, querido. Eu vou ficar nesse lugar aqui. Eu vou ficar exaltando o nome do Senhor aqui, sabe por quê? Porque o Deus dos impossíveis, Ele fez a promessa, e nessa noite a sua palavra está dizendo: não precisa rir nem se afligir, basta apenas confiar que o Senhor tem a promessa.